Glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos o teu santo nome, Senhor Deus. Rei dos reis. Oh, majestade santa tu és, Senhor Jesus. Oh, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Oh, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais esse ano. Te agradecemos, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, Senhor. Tu tens zelado pelas nossas vidas, Pai. Oh, Jesus. Te louvar, Senhor, te engrandecer é tudo o que nós precisamos nesse dia, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Entregamos a Ti os nossos corações, Pai. Rendemos a Ti, Senhor, todo o louvor, toda a adoração. Oh, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor. Nos entregamos, Senhor, para Ti nessa noite. Declaramos que a nossa vida é Tua, Senhor. Declaramos que estamos, Senhor, aqui em nome de Jesus. Com um coração grato, Senhor, para Te louvar. Com um coração grato para Te exaltar, Senhor, através da Tua palavra. Oh, Jesus. Que nós tenhamos um coração, Senhor, pronto, Senhor, para Te adorar. Obrigado pelos Teus benefícios, Senhor. Obrigado pelos Teus livramentos. Obrigado porque Tu tens cuidado de nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa live. Ministra os nossos corações, Senhor. Muda, Senhor, a nossa mente. Restaura a nossa fé, restaura a nossa adoração. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, Senhor, nós Te engrandecemos. Nós clamamos por Ti, Espírito Santo de Deus. Tu és o Espírito da verdade, Senhor. Tu és o Espírito da verdade, Senhor. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, nesta hora. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Aleluia. Você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para exaltar o nome do Senhor nessa noite. Graça e paz, Paulina, Natália. Para você que está se achegando, quero convidar você para compartilhar essa live. Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus por mais essa semana. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Em nome de Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Oh, Jesus, por esse ano tão abençoado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de morte. Obrigado porque o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que você possa, querida, aí do outro lado, agradecer ao Senhor, glorificar o nome dEle. Sabe, compartilhe essa live com pessoas que você sabe que precisam ouvir mais de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Ele vai ministrar os nossos corações.
Esse ano foi mais um ano de desafio, mais um ano na qual o Senhor cuidou de nós, mais um ano onde o Espírito Santo nos guardou, nos livrou de todo mal. Mais um ano na qual a palavra do Senhor se cumpriu em nossas vidas. Nenhuma arma forjada prosperará contra nós. E o Senhor tem cumprido a tua palavra, queridos, e que nós possamos ser gratos ao Senhor, que nós possamos ser mulheres, homens agradecidos ao Senhor, que você possa aprender a ser grato, que você possa olhar ao seu lado, ao seu redor e ver o quanto o Senhor foi bom com você e ver o quanto o Senhor te agraciou. A graça é algo não merecido, nós não merecemos, mas o Senhor, mediante a tua misericórdia, Ele derrama da sua graça sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Ô Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te exaltar. Aleluia. Quero convidar você. Hoje eu estou aqui com esse filtro aqui do Facebook, né? Com umas luzinhas. Glória a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor possa ser o seu alimento contínuo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho desse texto conhecido de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos, na qual às vezes muitas de nós estamos assim no dia de hoje, ou conhecemos alguém que está passando por um vale de ossos secos, mas hoje o Espírito Santo quer falar conosco, e nem tudo que é seco está perdido, nem tudo que é seco já está destruído. Há ainda a esperança, há ainda o movimento do Espírito Santo de Deus na nossa direção. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, com exércitos sobrenumerosos. Aleluia! Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados.
Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Um texto super conhecido de muitas pessoas, na qual aqui Ezequiel, ele está andando, né, sobre esse vale de ossos secos. Ezequiel, quem era Ezequiel? Ezequiel, ele era um profeta judeu que morava na Babilônia. Ezequiel, ele estava ali, né, narrando, ele narra para nós nesse texto essa visão que o Espírito Santo de Deus conduz, a ele, né, a essa visão, uma visão que o Espírito do Senhor vem sobre ele, mostra para ele. Então ele está narrando para nós uma visão, e o Senhor o levou em espírito a este lugar. E Ezequiel, ele estava tomado pelo Espírito de Deus quando ele teve essa visão do vale de ossos secos, né? E o Senhor chamou o profeta no meio desse cenário conturbado, né? Ezequiel, ele estava no meio dessa conturbação, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, e o Senhor chama ele em meio a todo esse cenário de morte. O Senhor chama ele em meio a esse cenário de guerra. O cativeiro da Babilônia estava sem esperança, o povo de Israel estava sem esperança, estava desesperançados, né? Deus chama Ezequiel, ele que era contemporâneo de Daniel, de Jeremias. Então, Ezequiel, ele é chamado no meio dessa perturbação toda, no meio dessa guerra, no meio de uma falta de esperança. Daniel, como Ezequiel, ele era contemporâneo de Daniel e de Jeremias, então, estudando um pouquinho sobre isso, eu vi que Daniel, lendo a palavra, Daniel, ele estava profetizando na corte da Persa, Jeremias estava profetizando aos que ficaram ainda sobre aquele lugar, e Ezequiel estava na margem de um rio, do rio Quebar, quando o Espírito do Senhor se apegou a ele e mostrou a ele essa visão. E lá da beira do rio de Quebar, Ezequiel, ele recebe essa visão de Deus. Deus chama ele aqui no capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veio o Espírito do Senhor e mostrou para Ezequiel ali essa visão. Imagina você, né, numa situação dessa, o Senhor te usando, te mostrando, porque muitas das vezes a gente, como profeta, você mulher de oração, você homem de Deus, às vezes a gente não quer ver o que é ruim, a gente só quer ver o que é bom, não é verdade? Muitas coisas que o Senhor nos mostra, muitas coisas que o Senhor revela para nós, nós gostaríamos de não ver, mas é necessário, quando o Senhor nos chama, ele nos capacita. Então, Ezequiel, ele recebe essa visão de Deus. Deus o chama também dentro desse estudo e fala para ele, né? Come este rolo que estou colocando diante de você, Ezequiel. Eu estou te enviando no meio de um povo rebelde, no meio de um povo duro, um povo de dura cerviz, um povo que não vai ouvir a minha palavra, um povo que não quer ouvir a verdade. Parece que nós estamos vivendo esse tempo de Ezequiel. Eu estou dando uma introdução para você um pouquinho sobre o cenário que Ezequiel estava, quem era Ezequiel, como que o Senhor chamou Ezequiel, de que maneira o Senhor usou Ezequiel. E o Senhor fala para ele, você vai profetizar às pessoas, elas querendo ouvir a verdade ou não, Ezequiel, você vai profetizar para as pessoas. E ali o Senhor começa a falar com ele.
para ele falar para as pessoas gostando ou não da verdade, Ezequiel tinha que profetizar porque ele era um profeta e porque ele tinha um compromisso com a palavra do Senhor. E a responsabilidade de Ezequiel não era com o povo, a responsabilidade de Ezequiel era com o Senhor Deus. Aleluia! Em Salmo 137, se você pegar para ler, nós não vamos ler hoje porque não dá muito tempo, explica bem esse cenário, né? Esse cenário dessa cidade, como estava a Babilônia. Ali nesse Salmo 137 explica bem isso, como estavam, né, dentro desse cativeiro. A cidade estava destruída, a cidade estava sem esperança, não tinha mais restauração, o povo estava sem esperança, eles não acreditavam mais que havia restauração. O povo estavam desanimados, desistidos, mas Deus leva Ezequiel em espírito e mostra a ele essa visão do Vale de Ossos Secos. E essa visão do Vale de Ossos Secos nada mais é do que a casa de Israel. É o povo do Senhor. Então Ezequiel, ele vai diante dele, é levado através da visão do Espírito a esse Vale de Ossos Secos e o Senhor começa a ter um diálogo com ele. Eu quero lhe dizer nessa noite que eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu quero lhe dizer nessa noite que eu não sei qual é o vale de ossos secos que tem te atemorizado. Eu não sei qual é o vale de ossos secos que tem te desanimado. Eu não sei qual é o vale de ossos secos que tem te tirado sono, que tem lançado depressão, que tem lançado desistência, que tem lançado medo. Mas eu quero lhe dizer que existe um Deus que está lhe chamando para você andar sobre este vale de ossos secos. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 37, versículo 2, fala que ao ser levado pelo Espírito, o Senhor fez e me fez andar ao redor deles. Então é possível, quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós estamos sendo comandados pelo Senhor, pode vir o vale de ossos secos, pode vir a luta, pode vir a dificuldade. Se o Senhor está conosco, nós vamos andar sobre o vale de ossos secos. Aleluia, queridos, você que está chegando nessa live. Nós estamos falando sobre Ezequiel, nós estamos falando que é possível andar sobre o vale de ossos secos. E Ezequiel, ele estava nesse cenário. Ezequiel, ele estava nesse cenário de morte, nesse cenário de guerra, nesse cenário de dificuldade. Hoje nós estamos vivendo um cenário, às vezes, um pouco parecido. Nós estamos vivendo um cenário, às vezes, muitos com falta de emprego, muitos enfermos, muitas pessoas enlutadas, 2 anos de pandemia, né? Nós estamos aí vivendo agora, estamos orando, crendo no final dessa pandemia, mas quantas pessoas viveram literalmente, pisaram e ficaram nesse vale de ossos secos. Mas hoje o Senhor te chama, Ezequiel 37:2, e me fez andar ao redor deles. Eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu não sei como anda a sua vida. Quando Ezequiel foi chamado, o Senhor, a palavra de Deus fala no versículo 1, o Senhor fala que o Senhor levou Ezequiel, queridos. O Senhor levou Ezequiel e deixou ele no meio do vale de ossos secos. Quero lhe dizer que às vezes a gente não entende o porquê passamos por alguma situação. Às vezes nós não entendemos o porquê o Senhor permite algumas situações. Por que o Senhor nos tira de um lugar de conforto e nos leva para um lugar de desconforto? Por que o Senhor não permite a gente ficar num lugar onde está sendo bom para a nossa alma, bom para o nosso espírito, queridos? Porque o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muitas das vezes para que você possa viver o milagre, muitas das vezes para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, muitas das vezes para a gente receber o novo do Senhor. O Senhor, Ele quer nos provar, o Senhor, Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo. E Ezequiel estava disposto a obedecê-lo. Ezequiel estava pronto para obedecer ao Senhor. E a palavra de Deus, já em Ezequiel 37, versículo 1, a palavra fala que o Senhor levou ele pelo Espírito.
Será que nós estamos preparados para o Espírito Santo de Deus da verdade vir nos pegar, nos levar para um outro lugar, nos levar para uma outra realidade? E muitas das vezes essa realidade é uma realidade dolorosa, é uma realidade onde a gente precisa, sabe, deixar o Senhor nos tratar. É uma realidade onde a gente precisa renunciar o nosso ego. É uma realidade onde muitas das vezes a gente precisa renunciar o nosso eu, queridos. Ezequiel, ele não teve escolha, porque ele estava no centro da vontade do Senhor. E o Senhor veio e levou, transportou ele a essa visão de vale de ossos secos. E eu quero lhe dizer nessa noite, será que o quanto que você está preparado, o quanto que você está disponível para o Espírito Santo de Deus te usar, para o Espírito Santo de Deus te conduzir a um lugar aonde Ele quer te levar. Existem lugares que nós queremos ir, queridos, mas existem lugares que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir. E nessa noite eu te faço essa pergunta. Você tem deixado o Senhor te conduzir? O Espírito Santo de Deus tem conduzido a sua vida? É uma pergunta que eu te faço nessa hora. E Ezequiel, ele se deixou ser levado. E aí a palavra do Senhor continua falando que o Senhor fez ele andar sobre esse vale de ossos secos. Quero lhe dizer que toda luta, toda tribulação, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a sua vida, graça e paz, Ruth, querida, todo deserto que você tem passado, tudo aquilo que tem tirado o seu sono, sabe? Eu não sei qual é a sua visão, o seu vale de ossos secos nessa noite, mas eu quero lhe dizer que você é uma filha amada, escolhida pelo Senhor. E Ele nessa noite te chama e te fala, ande nesse vale de ossos secos. Ande meditando na minha palavra. Ande, porque a minha palavra é luz para você andar nesse vale de ossos secos. O Senhor, Ele fala comigo e com você hoje, a minha palavra é luz para você andar no meio do vale de ossos secos. Ainda que os ossos estejam sequíssimos. E quando a Bíblia fala que aquele vale estava cheio de ossos sequíssimos, é porque não havia mais vida. Existia somente a morte e morte de muito tempo. Eu não sei qual tem sido o tempo da sua luta. Eu não sei o quanto que você tem lutado. Eu não sei o quanto você tem travado, quanto tempo você tem travado essa luta, essa guerra. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que não existe nada impossível para o Senhor Jesus. Não existe. Porque em todas as coisas o Senhor está com você. Em todas as lutas o Senhor, Ele faz companhia para você e para mim. Existe um Espírito Santo da verdade que Ele nos convence do erro e do pecado. Esse Espírito Santo de Deus está comigo e com você no meio desse vale de ossos secos. O Senhor, Ele não é negligente. O nosso Pai não é um Pai negligente, Ele é um Pai responsável. Quando Ele leva Ezequiel a essa visão de vale de ossos secos, Ele estava falando para Ezequiel, eis que eu estou te permitindo você ter uma experiência única comigo. Eis que eu estou te permitindo você me conhecer de verdade, Ezequiel. Eis que eu estou permitindo você ser usado por mim, Ezequiel. Então, querida, nessa noite, você que está entrando nessa live, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser abençoadas. Aleluia. E dando continuidade aqui, a palavra do Senhor veio. E Ezequiel, no meio daquele vale de ossos secos, ele começa a ter um diálogo com o Senhor. E ele diz, então me perguntou, filho do homem, Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes.
Ezequiel responde para o Senhor. E nessa noite, qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor diante desse vale de ossos secos? Qual é a resposta que daremos ao nosso Deus diante da visão do vale de ossos secos? Ezequiel disse: tu o sabes. E essa é a resposta que nós deveremos dar ao Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Quando nós entregamos para o Senhor, quando nós entregamos esse vale de luta, de dificuldade, muitas das vezes de morte, o Senhor usa da tua palavra, e a palavra dele é lâmpadas para os nossos pés. E mediante a palavra dele, nós vamos seguindo na direção dele, meditando na palavra dele, nós vamos sendo muito abençoados e abençoadas. Aleluia! E o Ezequiel, esse homem abençoado, esse homem que estava nesse cenário da Babilônia, um cenário de morte, um cenário de destruição, um cenário de dor, um cenário de desespero, não havia mais esperança, não havia. E ele ali, Deus usa ele. Como anda a tua esperança no meio da tua luta, queridos? Como anda a tua esperança no meio das suas dificuldades nessa noite? Então Deus pega e leva ele no meio desse vale de ossos secos, ossos sem vida. Ali tinha morte, e não era morte de 1, 2 dias, era morte de muito tempo. Mas o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Está o poder da vida e o poder da morte está nas mãos do Senhor. Hoje nós não gostaríamos de ter uma visão dessa como o profeta Ezequiel teve. Nós não gostaríamos de ver uma visão dessa assustadora, uma visão de morte, uma visão na qual cheirava-se mal, uma visão na onde mexeu ali com Ezequiel. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor fez ele andar em meio a esses ossos, a esse cenário de guerra, a esse cenário de destruição. Não era um cenário lindo que Ezequiel estava vendo, queridos. Ezequiel não estava vendo um cenário de praias lindas. Ezequiel não estava vendo um cenário de roupas lindas. Ezequiel não estava vendo algo muito lindo, não. Ezequiel não estava vendo um jardim cheio de flores, não. Ezequiel estava em meio a um grande cemitério. Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel estava no meio de um cenário muito assustador. Mas o Senhor o fez andar em meio a esse vale. E eu quero lhes dizer e profetizar sobre a sua vida. Ande no meio desse vale. Mostre para o adversário que você crê na palavra do Senhor. Mostre para o adversário que não importa o nível do vale, se é numeroso, se é pequeno, mas que você tem um Deus maior do que esse vale. Um Deus que nós servimos, ele é maior do que qualquer vale. O Senhor não deixou Ezequiel de lado. O Senhor não deixou Ezequiel abandonado. O Senhor não deixou Ezequiel, desorientado em meio àquela visão. Mas o Senhor fez o que com Ezequiel? O Senhor o pegou e o fez andar ao redor deles. Aleluia. Ezequiel, ele foi confrontado com aquela cena forte, com aquela cena de morte. Eu fico imaginando, Ezequiel tendo essa visão. Mas eu quero lhe dizer, eu não sei, muitas das vezes nós nos encontramos assim nessa noite, nesse cenário de humilhação, nesse cenário de desemprego, nesse cenário de feridas na alma, sendo ferida por pessoas que a gente ama. Às vezes nós nos encontramos nesse cenário da falta do perdão. Às vezes o seu vale nessa noite é uma porção de ódio. Mas hoje o Senhor te faz andar ao redor dele e tomar posse pela palavra. Hoje o Senhor faz como ele fez com Ezequiel. Tu crês, Ezequiel, que esses ossos podem viver? Tu crê que hoje o Senhor pode te curar? E muitas das vezes estamos assim, sem esperanças. Estamos sem alegrias, estamos perturbados, estamos desorientados.
estamos sem paz. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 37:14, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O Senhor, Ele quer hoje derramar sobre você a vida dEle. Ele quer colocar sobre você o Espírito dEle para que você tenha vida, para que você possa viver verdadeiramente. Porque aqui, se você continuar lendo o versículo, a palavra do Senhor diz no versículo 4, disse-me ele, profetiza esses ossos, diz-lhes, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite, profetiza no meio do vale. Profetiza no meio do vale que você está passando. Chame à existência aquilo que você não está, aquilo que você não recebeu, aquilo que você não está vendo. Ezequiel, você acredita? Você acredita que possa acontecer algo sobre esse vale de ossos secos? Há uma ordenança nessa noite para mim e para você. Profetiza. O que é profetizar? É lançar a palavra viva. É lançar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus, que ela é cortante. Ela penetra a nossa medula. A palavra do Senhor, é isso que nós precisamos meditar e profetizar dia e noite. Então, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, hoje o Senhor, Ele quer derramar onde não tem vida, o Espírito Santo dEle na tua vida, nesse problema, nessa família desorientada, nesse problema de alma, nessa dor que está corroendo o seu coração, a tua alma. Quantas pessoas querendo tirar a própria vida porque não aguenta mais. Quantas pessoas tentando suicídios porque estão cansados de viver. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te fala. Ele quer lançar vida. Ele quer colocar sobre ti o Espírito Santo dele. O Espírito Santo que nos dá vida. O Espírito Santo de Deus da verdade. Porém, tem dons sobre vós. Fique imaginando um campo, um exército de ossos, queridos. Todos secos. Aqueles ossos estavam ali há um bom tempo já, queridos. E era assim, eles estavam num grande campo. A palavra de Deus diz que... E não estavam ossos, corpo com o seu próprio corpo. Não era tipo assim, cada osso no seu devido lugar, não. Existiam os ossos, estavam separados, queridos. Porque era um grande exército de ossos sequíssimos, diz a palavra. E o Senhor desafia Ezequiel a profetizar. Então, o que anda seco na sua vida? Você pode falar, pastor, a situação está difícil. A situação está complicada, não há mais jeito, não tem mais jeito. Mas eu lhe digo nessa noite que há jeito para você e essa situação. Porque se nessa visão de vales de ossos secos o Senhor fez, Ele vai fazer sobre a tua vida. Então, porém, segundo me for ordenado... Então profetizei segundo me foi ordenado. Aqui está a obediência de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Aleluia! Só o nosso Deus é capaz de fazer isso. Só o nosso Deus é capaz de unir aquilo que está separado. Só o nosso Deus é capaz de entrar com a tua providência e fazer o sobrenatural no diagnóstico médico. Só o nosso Senhor é poderoso para mudar a história da nossa vida. Só Ele é poderoso para virar uma chave na sua vida. Mas é necessário que você obedeça. Ezequiel profetizou segundo foi ordenado a ele, queridos. Quero lhe dizer que esse é um ponto muito importante. A palavra do Senhor vem e ela nos exorta, ela nos orienta como nós devemos prosseguir numa caminhada com Cristo. Nós não podemos seguir uma caminhada com Cristo segundo os desejos da nossa carne. Nós precisamos caminhar com Cristo segundo a vontade do Senhor.
Ele profetizou segundo lhe foi ordenado. Como que você tem profetizado? Como que você tem feito as coisas? Muitas das vezes lançamos palavras proféticas, mas elas não se concretizam nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos andando na contramão da palavra. Nós estamos andando de acordo com o que a gente acha que é. E para que você possa andar sobre esse vale, para que você possa andar ao redor deste vale, é necessário que você obedeça aos comandos dados através da palavra. É necessário que nós nos rendemos ao Senhor. É necessário que nós colocamos em ordem a nossa vida com Cristo. O Senhor, Ele não negocia os teus princípios. Então não adianta eu somente conhecer as Escrituras. Não adianta eu saber a palavra de Deus capa a capa. É necessário que eu viva a palavra do Senhor. E Ezequiel, ele profetizou. E aí continua. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Eu fico imaginando uma visão dessa. De repente era só ossos. Daqui a pouco Ezequiel começa a ouvir ruídos. E daqui a pouco Ezequiel já vê, ele enxerga que está tendo tendões entre eles, carnes estão crescendo sobre aqueles ossos que já não são mais ossos, já está se tornando pessoas. O que tem sido aí, que está aí diante de você, que você fala, pastora, não tem como refazer. Pois eu lhe digo que com Deus o Senhor não refaz. O Senhor pega e faz tudo novo. O Senhor faz algo novo sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. O Senhor não quer nos remendar, mas Ele quer nos fazer de novo. Nós precisamos viver o novo nascimento. O novo nascimento em Cristo Jesus nos dá a oportunidade de viver algo novo no Senhor. Estamos caminhando para o final do ano. Estamos caminhando para a reta final de 2021. E o que você tem manifestado dentro do seu novo nascimento? Quais têm sido os frutos do Espírito Santo de Deus que têm sido manifestados em sua vida? As nossas vidas precisam ser cheias das manifestações dos frutos do Espírito. Não basta somente eu ser batizada no Espírito Santo de Deus. Eu preciso manifestar esses frutos, queridos. Nós precisamos. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, é assim que nós devemos lançar a palavra profética. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. É assim que nós devemos profetizar. É assim diz o Senhor, espírito da morte, bate em retirada da minha família. Assim diz o Senhor, espírito de miséria, bate em retirada da minha vida. Assim diz o Senhor, espírito de contenda, bate em retirada da minha família. Assim diz o Senhor, bate em retirada, espírito de Zé Pilintra, da minha vida. Assim diz o Senhor, bate em retirada todo espírito maligno que ronda a minha família, a minha vida. Assim diz o Senhor, bate em retirada todo espírito maligno que tem roubado e destruído os meus sonhos, os meus projetos. Assim diz o Senhor que eu vou andar sobre esse vale e eu terei vitória. Porque eu não andarei nesse vale de acordo com a minha vontade, mas eu andarei de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que o Espírito Santo de Deus seja soprado. Vem dos quatro ventos. Vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Vem soprando, vem retirando de nós tudo que é morte, e coloca sobre nós a vida do Senhor. Profetizei como ele me ordenara. Eu fico apaixonada como eu vejo como Ezequiel foi fiel à obediência.
E de novo ele fala, profetizei como ele me ordenara. Queridos, é de extrema importância que nós andemos de acordo com o que o Senhor nos ordena. O Senhor nos ordena a não roubar. O Senhor nos ordena a não blasfemar. O Senhor nos ordena ser homem e mulher de um homem só, mulher de um marido só. O Senhor nos ordena andar de acordo com a palavra dele. O Senhor nos ordena não se associar ao pai da mentira, que é Satanás. Quando nós mentimos, nós estamos trocando a nossa filiação. Nós estamos trocando a nossa paternidade. Você que está nessa live, não negocie a tua paternidade, ande na verdade. O Senhor é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos entender que existem ordenanças para a gente viver bem nessa terra. Existem ordenanças para que a gente possa chegar ao rumo da nossa casa divina, da nossa mansão celestial, melhor dizendo. Estamos sendo preparados nessa terra para viver e comer o melhor do Senhor. Mas nós precisamos andar debaixo das ordenanças do Senhor. Profetizei como me foi ordenado, igreja. Você que está nessa live, como que você tem profetizado? Temos muitas das vezes profetizado, mas não temos vivido a ordenança. Por isso muitas mulheres e homens de Deus estão sofrendo. Por isso que grandes servos do Senhor estão sofrendo retaliações. Porque nós lidamos com o mundo espiritual. E nós estamos andando na contramão da palavra. Quero lhe dizer que nós precisamos voltar a ter temor. Existe um olho que olha para mim e para vocês. Existe um olho que tudo vê, queridos. Seja você cristão ou não. Seja você quem for, existe um olho que tudo vê e ele está de olho no que eu e você estamos plantando. Que tipos de sementes nós estamos plantando? Porém, certamente, tudo que o homem semear, o homem vai colher. Eu já disse em outras lives, o futuro não respeita a nossa idade. O futuro não respeita o quanto você tem no banco. O futuro não respeita se você é um pastor, se você é um apóstolo, se você é um líder, se você é um obreiro, se você é alguém que está chegando agora. O futuro não respeita títulos. Coloque isso na sua mente nessa noite, para que você não seja laçado. O futuro respeita sementes plantadas no presente. Eu aprendi isso, sabe aonde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso e eu tomei para minha vida num congresso do nosso apóstolo René Terranova, na qual eu estava nesse congresso, e essa palavra mexeu com a minha estrutura. Essa palavra me encheu de temor e tremor. O futuro não respeita títulos. O futuro respeita sementes plantadas no presente. Então você precisa tomar cuidado como que você tem profetizado. Você tem profetizado segundo lhe foi ordenado? Ponto. Tenho, pastora. Mas você tem vivido de acordo com as ordenanças do Senhor para depois você profetizar? Nós precisamos entender essas coisas, queridos, porque nós somos filhos do Eterno e nós não podemos estar na mira do inimigo com as nossas mazelas, com as nossas doenças de alma, com a nossa falta de espiritualidade, com a nossa ganância. Hoje, a maioria dos problemas dos seres humanos, existem dois tipos de problemas seríssimos nos seres humanos. Não estou nem falando sobre cristianismo, não estou falando sobre isso nesse momento. O problema, 90% dos problemas das pessoas, dos seres humanos, está ligado ao passado.
Os nossos problemas atuais hoje está ligado muito ao nosso passado. E outro problema que nós estamos vivendo, muitos dos problemas que o ser humano passa é por causa do dinheiro. É muito forte isso. Nós temos cuidado, discipulado, orientado pessoas. E quantas pessoas com problemas sérios por causa do dinheiro. Quando entra o espírito de Mamon, Mamon é um demônio que ele governa o dinheiro. Então esse espírito, ele entra e faz bagunça quando você é apegado ao dinheiro. E ele também entra quando há falta do dinheiro, porque ele é o próprio que lhe falta, que lhe causa confusão, sabe? Existe um outro demônio, sabe, fortíssimo, que tranca as nossas vidas financeiras. E esse espírito maligno que tranca as nossas vidas financeiras está causando muito desastre no meio do povo, no meio da humanidade. Quantas famílias destruídas, quantos ministérios destruídos por causa de dinheiro. Na sociedade há destruição por causa de Mamon. E dentro da casa do Senhor também existem muitas casas do Senhor com sérios problemas por causa de dinheiro. E o dinheiro é bênção, queridos. O dinheiro não é algo ruim. O dinheiro, o Senhor deixou ele aí para a gente usufruir e não deixar ele nos dominar e nem deixar o dinheiro causar problemas. Então eu não sei com quem que o Senhor está falando e vai falar nessa live. Eu não sei. A gente precisa tomar cuidado com o nosso passado. Porque os nossos maiores problemas são os nossos passados. E depois o dinheiro. O quanto nós temos visto, sabe, esta questão nos dias de hoje. Voltando para Ezequiel, ele foi obediente, seguiu as ordens do Senhor e viveram, e a palavra aqui, Ezequiel 37:10, diz que e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Aleluia, glória a Deus. Quando você aprender a profetizar, como lhe foi ordenado. E como lhe foi ordenado profetizar? Mediante a palavra. Não existe gurus espirituais, não existe grandes revelações, não. A maior revelação que o Senhor quer nos entregar nessa noite é a palavra dele. Pare de ficar sofrendo, buscando gurus espirituais. Existe um Espírito que tudo vê, o Espírito Santo. Ele está aqui na terra. Ele está aqui comigo nessa hora. Aliás, ele é meu amigo. Ele anda comigo de dia e de noite. Eu não sei com você. Mas o papel dele é andar comigo e com você. Mas comigo eu sei que ele anda. Eu posso me garantir. E profetizo que ele também anda com você. Se não anda, você precisa dar um jeito de chamar ele e falar: vem, Espírito Santo. Tu és o meu amigo, o consolador. É tu que me convence do erro, do pecado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está de olho em nós. E nós precisamos, sabe, entender que ele está do nosso lado. Deus entregou Jesus. Jesus foi obediente até a morte de cruz, morreu, ressuscitou, está sentado na destra do lado direito do Pai, Todo-Poderoso. E aí Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para que desça o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo não está debaixo de uma lona. O Espírito Santo de Deus, ele não está nos lugares áridos, porque os lugares áridos está o nosso adversário. O nosso adversário é o lugar, a Bíblia fala dos lugares áridos, lugares desertos, sabe, queridos? Mas o Espírito Santo de Deus da verdade, ele está aqui comigo e com você. Aonde há liberdade, aí há o Espírito Santo de Deus para ele agir na sua vida. Por isso que você precisa entender que o véu se rasgou. E eu e você temos acesso à sala do trono. Eu e você temos acesso.
a entrar nessa sala do trono e profetizar segundo nos foi ordenado mediante a palavra de Deus. E ali aqueles ossos se levantaram, puseram-se em pé, pois eu profetizo para a gente encerrar essa live. Esse cenário de morte, esse cenário de destruição, esse cenário onde não há mais esperança, hoje vai ter vida, hoje vai ser colocado em pé aquilo que estava caído, hoje o Senhor restaura os teus sonhos, não importa quanto de luta e dificuldade que você está passando, mas eu profetizo que hoje chegou o dia da tua vitória. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Não eram qualquer ossos, eram ossos do povo de Deus. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei o meu espírito e viverei e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse, isto eu fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero lhe dizer que aonde não há vida, hoje o Senhor te chama para profetizar. Hoje o Senhor te chama como ele chamou Ezequiel. Eu fiquei apaixonado quanto que o Senhor ministrou o meu coração com essa palavra. Eu já tinha meditado nessa palavra muitas vezes, mas meditando num nível hoje bem mais profundo, quanto o Senhor é lindo. Ele leva esse profeta a essa visão. Ele leva, ele mostra. E esse profeta não se atemorizou. Por mais que era um cenário de morte, ele creu no que foi ordenado a ele fazer. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei qual é o seu vale, mas nessa noite o Senhor te convida para profetizar. Aleluia! Ele te chama nesse final de ano, profetiza. Ezequiel, ele estava ali na beira daquele rio e Deus falou com ele, ele estava num lugar certo. Ezequiel estava ali e o Senhor veio e falou com ele. Se coloque no lugar onde o Senhor quer falar com você. Saia do meio, sabe, da roda dos escarnecedores, queridos. O Senhor não vai falar com você. O Senhor não habita na onde há sujeira. O Senhor não habita na onde há pecado. O Senhor quer falar com você, ele quer ter uma intimidade com você. O Senhor, ele quer falar ao teu íntimo. Ele quer gerar um relacionamento com você. E eu te convido nessa noite a ser um profeta do Senhor. Quero lhe dizer que você pode profetizar. Quantas vezes você quiser, você pode profetizar. Você pode abrir os seus lábios e profetizar ao Senhor. E nesse final de ano, eu quero lhe convidar a profetizar ainda o que você não recebeu. Nós temos vivido os dias de muitas bênçãos do Senhor, eu e a minha família. Eu e a minha família, nós temos vivido muitas grandezas do Senhor, para a honra e glória dele. O Espírito Santo de Deus tem se manifestado, sabe? Mediante a nossa vida com Cristo. Eu quero lhe dizer que não importa o quanto você pecou, não importa o quanto você está fora da palavra, não importa o quanto você está mergulhado nesse vale de ossos secos, mas eu quero lhe dizer que o Senhor te faz andar ao redor deste vale de ossos secos. E ele te fala para você, profetiza. Profetiza, queridos. Não tenha medo. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de falar, Senhor, eu estou aqui, eu estou fraco, eu preciso de ajuda. Hoje ele te pega você, sabe? Deixa o Senhor pegar você. A palavra do Senhor diz que ele pegou, ele levou o Ezequiel a essa visão. Deixa o Senhor te levar, ele quer mostrar a visão dele para você nessa noite. Sabe? Deixa o Senhor mudar, deixa o Senhor tirar suas escamas espirituais dos teus olhos nessa noite. Chega de sofrer, mulher. Chega de sofrer, homem.
Chega de sofrer, chega de andar para trás. Existem coisas boas para você. Você não vai morrer nessa visão. E se você estava morto, hoje eu profetizo a vida do Senhor. Hoje eu profetizo que você vai se colocar em pé, porque o Senhor está derramando o Espírito Santo dele sobre ti nessa noite. Hoje ele te chama para você ficar em pé. Hoje ele quer te curar através dessa palavra. Você é amado, você é querido, você é importante para ele. E não importa o quanto você andou na contramão da vontade dele. A diferença entre nós e Satanás é que nós podemos, como filhos de Deus, se arrepender, dar a volta por cima e voltar a agradar o coração do Pai. Enquanto os Satanás e seus demônios, eles não têm mais a oportunidade do perdão, do arrependimento. Ele já é um destruído, ele é um derrotado. Por isso, levante a sua cabeça hoje, queridos. Eu não sei se é as suas dívidas que têm tirado o teu sono. Eu não sei se é as suas dívidas que têm te deixado você uma pessoa, sabe, atemorizada. Eu não sei se você é uma pessoa que está preocupada, angustiada por falta de emprego. Mas o Espírito Santo de Deus hoje te fala, levanta. Eu quero profetizar o vento do Espírito sobre a sua vida. O vento do Espírito Santo. E é Ele que te coloca em pé, é Ele que me coloca em pé nos dias das lutas, queridos. Existem lutas, sim, os dias não são bons. E não há esperança para melhora. Mas eu tenho algo bom para te falar. Para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que decidem dar a volta por cima, o Senhor te sustenta. Ele segura nas tuas mãos. Hoje Ele segura nas tuas mãos e Ele sopra nas tuas narinas o fôlego de vida e te coloca em pé. Ele cura os teus tendões, Ele te fortalece, Ele te coloca em pé nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Aonde você está. Ô Jesus, ô Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus. Começa a falar para o Senhor, querido, aí na tua casa. Eu não sei onde você está ouvindo essa live. Eu não sei de onde que você está me ouvindo nessa hora, mas essa palavra é para você. Essa palavra é para você que vai entrar daqui a pouco nessa live, amanhã. Eu não sei que dia que você vai entrar nessa live. Você que está nessa live. Oh, Espírito Santo de Deus, vai na direção, Senhor, dos teus filhos nessa noite. Oh, Espírito, que eles sejam cheios, Pai. Cheios da tua presença. Que eles venham, Senhor, ser transbordantes do seu poder, da tua autoridade. Que eles possam entender que há liberdade, que o véu se rasgou. E que hoje o Senhor nos deu a liberdade por intermédio, Senhor, de Jesus, para entrar nos Santos dos Santos. Obrigado, Senhor. Porque cheios da tua presença, Espírito Santo, nós vamos andar ao redor do vale de ossos secos. E seremos bem-sucedidos por onde quer que andares. Sereis bem-sucedidos. Obrigado, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa. Eu profetizo a cura de Deus. Eu profetizo o alívio, a paz. Eu profetizo que todo peso, todo fardo, Senhor, espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, portas de emprego. Eu profetizo, Senhor, o teu sobrenatural. Abre portas, Pai, ainda não acabou o ano, Senhor. Sabemos que existem ainda poucos dias, mas ainda não acabou o ano, Pai. O ano não acabou, queridos. E o Senhor ainda está a completar obra em tua vida. Ainda não chegamos a 365 dias do ano de 2021. Muda a tua postura, muda a tua mente, muda o teu falar. Comece a profetizar como foi lhe ordenado na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus benefícios. Obrigado porque tu tens sido bom conosco. Obrigado porque tu tens olhado para nós. Nós somos filhos bastardos. Nós somos filhos do Senhor Jesus. Nos dá um coração de filhos, Pai. Nos batiza com a tua unção de filhos, Pai querido. Que nós tenhamos um linguajar de filhos. Que nós tenhamos um linguajar do reino. Que nós possamos profetizar de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com você, ministrado a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa ter uma excelente noite, uma excelente semana, em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe.